A minha infância, a arte surgiu de forma bem lúdica. Foi uma coisa que veio de uma forma bem natural, a necessidade de me expressar através do desenho. Sem formação alguma, eu comecei a desenhar as paredes do meu quarto, cadernos de desenho não ficavam nunca com folhas limpas. E eu descobri que a minha identidade com a arte já vem desde a minha infância. A minha dedicação de forma profissional veio na maturidade já, nas mudanças que a gente fez. Nós fomos morar em Minas e a cidade que a gente estava morando ofereceu um curso, que eram 3 estágios. Me interessou porque era desenho e pintura. A modelagem era uma penca. E quando chegou no 3º estágio, que foi a modelagem, eu percebi que a minha identidade era muito maior com o barro do que com o desenho, que a pintura, em que eu me sentia limitada. No barro eu percebia que eu não tinha limites. E eu me sentia completamente à vontade para fazer o que eu quisesse. Eu dominava muito mais, apesar de ter muito menos experiência. Eu acho que todo artista carrega na sua arte as raízes da sua história, do que considera importante. Eu sou uma pessoa que eu tenho um bom humor, eu sou meio piadista, gosto de fazer brincadeira. Então isso a gente retrata, inclusive a gente retrata as fases emocionais da vida da gente. Eu percebo isso mais madura hoje, que a gente se retrata na arte de acordo com o momento que a gente vive. Eu acredito, sempre acreditei que o bom humor, a gente levar as coisas na brincadeira, torna a vida mais leve. E eu acho que isso é coisa mesmo do nordestino, que todo nordestino tem na alma. Então isso daí é a marca registrada do meu trabalho. Eu sou baiana, moro aqui há mais de 20 anos, mas eu tive muitas mudanças de residência, né? Eu sou origem de Salvador porque o marido tinha uma função em que era transferido para vários lugares. A gente saiu de Salvador, foi morar em Belo Horizonte, de Belo Horizonte foi para o Triângulo Mineiro, do Triângulo Mineiro fomos para Maceió e depois aportamos aqui. E aqui é uma cidade boa para se viver. Na época, meus filhos adolescentes, a gente foi ficando e se identificou com a cidade, o que ela oferecia. Então, eu também já sou um pouquinho sergipana. Bom, na época, uma tia minha, que era assim como a mãe, ela percebeu meu talento como desenhista, né, de criança, infância, e ela me ofereceu curso de desenho, curso de pintura. Ela sempre estava me ajudando a crescer. Essa menina tem que ser aperfeiçoada, tem que ter um mestre e tal, aquela coisa. E eu agradeço muito isso a ela, porque o meu trabalho hoje me faz feliz. E tudo começou com os desenhos e com os cursos que ela me proporcionou. Inclusive minha maleta de tinta de pintura eu já não pinto mais, mas eu não consigo me desfazer, porque é uma memória afetiva de um momento em que eu descobri que o meu caminho era a arte. Eu sempre procurei buscar informações, não sou autodidata. Qualquer pessoa que queira me dar alguma dica ou informação que eu não tenha, eu agradeço e recebo de bom grado, porque eu, como pedagoga, que é a minha formação, né, é em pedagogia, eu acredito que informação é importante e se passa para frente. Porque, vamos dizer, se na medicina quem soubesse ficar calado e não ensinasse para o outro, a evolução da saúde da gente, né, da vida com qualidade, seria muito difícil de acontecer. A mesma coisa é a arte. Então, quanto mais você ensina alguém, essa pessoa cria na sua própria grafia um outro tipo de trabalho. Então, eu tenho o compromisso de ensinar de forma muito generosa, passo informações, e quanto mais informações eu passo, mais eu aprendo, porque existe nesse processo uma troca, que isso existe, isso é regra da educação. Então, isso me faz também muito feliz, não só em produzir
mas em proporcionar às pessoas ter essa vivência que eu tenho. Por isso que assim, eu tenho o meu momento de dar aula e tenho o meu momento em que o ateliê é meu, para que eu vivencie aqui dentro a alegria de descoberta e de construção de formas que eu proporciono a outras pessoas. A minha proposta é ensinar modelagem, mas a maioria das pessoas que vem em busca desse curso vem com a proposta mais de uma terapia, de um relaxamento, de sair do quadrado. Muitas vezes pessoas que são professores, que são pessoas que trabalham muito em computador, tem muita gente da área de saúde também. Então, o que é que essas pessoas buscam? Na verdade, elas querem dar uma relaxada, e o ambiente é muito descontraído, então a gente fica completamente à vontade para falar o que quiser. E a gente termina criando como se fosse um clube de amizade, um interfere no trabalho do outro, dá opinião, de uma forma assim, bem relaxada. Então a gente vai criando uma confraria do barro em cada turma. Inclusive tem pessoas aqui que fazem aula comigo há 16 anos e não saem. Não porque querem aprender, mas porque acham que o processo desse encontro é terapêutico, é gostoso, é livre. E outras pessoas que começam, quando aparece uma vaga, me perguntam quanto tempo eu curso. Eu digo o tempo que você se sentir feliz. Porque eu acho que a arte, ela tem que vir pautada num momento de muita felicidade. Bete Sorriso foi um batismo de Ilma Fontes e ela percebeu de cara que a minha proposta era descontração e alegria, que é a marca do nordestino. Então isso eu carrego, inclusive para a minha arte sacra, é jogar sorriso no mundo para a gente levar a vida com mais bom humor. A grafia de todo artista, ela vai se desenvolvendo no decorrer da vida, mas ela tem uma essência. Só que a gente às vezes faz umas curvas como um rio que vai dar num mar. Então eu já percebi, vamos dizer, que no início eu era muito jovem quando eu comecei, a minha fonte de inspiração eram os olhos das peças, era a boca, era o olhar, era o ver, que para mim era importante. Tanto que minhas peças, coitadas, não tinham orelhas. As figuras femininas eu colocava lobo de orelha só para pendurar um brinco. E eu fui percebendo a necessidade, com o decorrer de alguns anos, de colocar as orelhas. E eu percebi nesse processo que eu estava aprendendo a ouvir. Tanto me ouvir como ouvir o outro. Então existem muitos momentos de descoberta que a gente faz na arte, em que você percebe que a sua história está embutida nesse processo. Quando minha filha também se casou, se mudou, então eu comecei a fazer grávidas, mulheres com filhos nos braços. Eu fui perceber depois que na verdade eu estava acordando o cordão umbilical, que ela estava a caminho da própria vida dela. Depois que eu administrei, né, essa questão, as grávidas pararam, eu voltei de novo para as faces risonhas. Eu já fiz terapia durante 4 anos, busquei terapia porque eu precisava de uma terapia. Acho que a arte, a modelagem, a pintura, o desenho, qualquer trabalho manual, ele é um bom coadjuvante para o processo terapêutico, não substitui, mas ajuda muito. E às vezes a pessoa que não consegue recorrer a uma terapia ou não tem condição de recorrer a uma terapia, de alguma forma consegue na arte colocar um pouco para fora, ou da sua angústia, ou do seu medo, ou da sua forma de ver o mundo. E isso, de certa forma, ajuda a pessoa a caminhar. Eu acho que o barro é curativo, sim. A gente vê a transformação que todo mundo passa, né? O ser humano é uma metamorfose ambulante. Ninguém tem dúvida disso, graças a Deus que a gente não está estanque. Então, isso tem tudo a ver com o processo de crescimento, com o processo de descoberta, com o processo de dor,
que a gente trabalha. Aqui no ateliê, cada um tem um trabalho diferente. Quando eu estou dando aula, eu percebo que cada um já tem sua grafia e cada um tem um retrato de si mesmo que é impresso no barro, no trabalho que faz. Então é uma coisa bem individual, é muito bonito da gente ver e descobrir. Às vezes a pessoa precisa de uma dica, olhar o trabalho de alguém, buscar na internet uma imagem, mas desde esse momento já existe uma identificação. Ela vai procurar alguma coisa que tenha a ver com o momento dela, com o momento que ela está vivendo, para a partir daí desenvolver o trabalho concreto, dimensionado no barro, em cima do que ela sente e do que ela se identifica. A minha inspiração é ser feliz. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu não estou lhe dizendo que eu sou completamente feliz, eu tenho muitos momentos de felicidade. E a arte me ajuda muito. A arte me dá qualidade de vida, a arte me deixa mais leve, a arte me dá muito sorriso, que não só são expressos nas peças, ficam impressos também na minha alma. Então eu acho que isso para mim é tudo que eu queria e muito mais. Se eu morrer hoje, eu chego lá no céu e falo, eu quero continuar com barro na próxima encarnação. Se eu voltar para a terra, me bota o barro na mão de novo. Um pouquinho mais de dinheiro ia ser bom, mas o barro na minha vida seria gratificante. A relação do barro com a natureza é uma coisa mágica, porque o barro ele vem molhado, então ele vem com muita água, então vem o elemento água. Depois que você conclui a peça, que você coloca ele para secar, o elemento ar age e a água vai evaporando através da ventilação, então o elemento ar está aí, e depois é o calor com o fogo. Então o fogo faz uma transformação química na peça. A peça que antes era de barro ou de argila, ela vira uma peça de cerâmica pela fusão das moléculas da argila que se transformam em cerâmica. Existe uma mudança química da matéria nesse processo, que eu acho muito bonito também. A arte para mim significa vida. Para mim, até quando eu saio de férias, eu fico com muita dificuldade, eu sinto saudade do barro, como se eu tivesse saudade de um filho pequeno que eu deixei em casa e está sendo cuidado por outro. É engraçado isso. Eu chego a ficar emocionada com essa questão, porque a minha mão já busca o barro o tempo inteiro. Às vezes o marido até reclama, para um pouco, descansa, mas é um anseio de criar, é um anseio de produzir, que eu fico ruim se eu não tiver com barro na mão. Eu tenho aprendido, porque antes quando eu viajava, eu levava na mala um bolinho de barro. Agora eu estou aprendendo a não fazer isso, para que o anseio da volta, a retomada do trabalho, seja uma coisa mais prazerosa, para diminuir a dor nas costas, ombro, postura que a gente fica sem sentir por horas a fio trabalhando, né? Mas a vivência do barro é o que me dá gás, é o que me faz assim querer viver cada vez mais e produzir cada vez mais. E novas peças vão surgindo, e as peças antigas, a gente observa que o trabalho tem evoluído. Você percebe peças mais antigas que a qualidade já não é tão boa, quer dizer, então existe um processo de crescimento constante. Então isso também me ajuda muito a querer cada vez mais produzir, fazer o trabalho ganhar mais qualidade, mais expressão.